Não tem um dependente químico ou uma família que não passe pelo processo de negação. Este é o nosso assunto de hoje. Você vai saber um pouco mais sobre negação. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A negação é um processo que faz parte da dependência química e ela acontece com o dependente químico e com a família também. É um processo longo na maioria dos casos, tanto para a família como para o dependente químico. Há estudos que apontam que a família leva em média de 4 a 6 anos para descobrir que o familiar é dependente de álcool ou de outras drogas. Esse tempo pode ser muito maior para o dependente químico. E a família percebe o comportamento inadequado do dependente químico, mas a família só sai da negação quando os prejuízos já estão bem escancarados. Geralmente, enquanto a pessoa está no uso funcional, que é quando ela ainda consegue trabalhar, estudar, pagar suas contas, até esse ponto a família vive na negação. O álcool, que é a droga que leva a família e o dependente químico a um período maior de negação, ele é uma droga lícita, ele é até incentivado pela sociedade. Então, tem um período maior de negação. Enquanto o dependente químico estiver cumprindo com suas atividades, ele não é visto como um alcoolista. Eu já tive paciente que iniciou o uso do álcool aos 9 anos de idade e se tornou alcoolista, mas a família só saiu da negação quando ele se aposentou, porque ele mudou o padrão de consumo e o comportamento dele. E os prejuízos ficaram muito maiores. Mas o histórico do consumo, os prejuízos, os machucados ao ser levado para casa, carregado, as faltas no trabalho, tudo isso era de longa data. Mas o que acontece é que a pessoa, mesmo passando por tantos prejuízos, por problemas financeiros, problemas nos relacionamentos, doenças físicas, sempre vem com frases conhecidas como: a hora que eu quiser eu paro, eu tenho controle. Que cegueira é essa em que a pessoa vive que lhe impede de ver a realidade, que todo mundo vê, menos ela? É muito importante saber que a negação é um comportamento da família também. Quando ela acredita que só o dependente químico que precisa mudar, ela percebe todo o comportamento disfuncional do dependente químico, mas não percebe o próprio comportamento. E como ela não percebe, acredita que não precisa mudar em nada. Ela descreve o comportamento do dependente químico, a rotina do dependente químico, mas o seu mesmo ela não tem conhecimento. E também não quer mudar nada. Se a família não vivesse esse processo de negação, os grupos de apoio não fechariam, estariam cheios. A negação é um mecanismo de defesa consciente ou inconsciente que impede a pessoa de enxergar a realidade. Como a pessoa não está preparada para lidar com a sua realidade, ela cria uma barreira para evitar, para reduzir, prevenir a ansiedade em relação a todo e qualquer processo que a pessoa se sente ameaçada. Na negação, a pessoa se fecha em seu mundo ilusório. No uso de drogas, ela tem os momentos de sua realidade e muitos não dão conta de viverem essa realidade. Então, eles vivem na negação, mentindo para si mesmo e para os outros. Se recusam a aceitar o que o outro fala, ou se recusando a perceber mesmo o que está à sua volta. Nessa situação, ela não tem aceitação de tratamento e de toda a sua realidade de uso de drogas. Vive na negação e no auto-engano, e assim ele não reconhece a sua realidade, não aceita a sua realidade. Então podemos dizer que a negação é a fuga da realidade, assim como o próprio uso da droga, né? Por isso a negação faz parte do processo da doença. Não faz parte do processo de recuperação, mas faz parte do processo da doença. E aqui deixando claro que a negação não faz parte apenas da dependência química. Qualquer pessoa pode passar por um processo de negação, seja em um relacionamento, em uma doença, seja qual for a situação. A negação leva o dependente químico a negociar com ele mesmo. É quando ele mente para ele próprio, em momentos que a realidade dele, do seu uso ou a sua consciência, pode lhe cobrar ou lhe magoar. Como, por exemplo, ele percebe o sofrimento que causa a família com seu uso de drogas. E aí ele diz para ele mesmo: eu tenho controle, eu paro a hora que eu quiser.
É uma maneira dele se iludir e negar que não tem o controle e de fugir do próprio sofrimento, que é viver aquela vida que ele está vivendo, que ele tenta sair muitas vezes e não consegue. Mas ele mente e se ilude, se engana, que a hora que ele quiser parar, ele para. A maior barreira para tratar uma pessoa que é dependente de substâncias é ela sair do processo de negação e entrar no processo de aceitação. E esse processo de aceitação é tão intenso e tão difícil que às vezes a pessoa demora muito no processo de negação. Então, para sair da negação, ela tem que abrir mão de muitas coisas, do orgulho, sair do auto-engano, ter humildade, aceitar a sua impotência perante o uso de drogas e querer parar de usar droga. Viver a própria realidade e sofrer com a realidade da qual ela foge. Enquanto a família ou o dependente químico está na negação, não existe mudança. E a negação é um mecanismo usado para não ter que enxergar a realidade que a pessoa não quer mudar. Se a pessoa sai da negação, ela busca uma mudança e vai ter que lidar com sua dor, com seus problemas, com a sua realidade em geral. Sair do processo de negação sem ajuda leva muito mais tempo. O ideal é buscar ajuda profissional. Mas eu sei que a negação também é um impedimento para buscar essa ajuda profissional. Muitas vezes a pessoa tem ajuda à sua disposição, mas ela continua na negação. Então, a minha sugestão para sair da negação, além de buscar uma ajuda profissional, é olhar para si mesmo. Olhar para a sua volta, como está a sua realidade. E escreva, faça as suas anotações, porque se deixar só no funcionamento mental, você se engana e mente para si mesmo. Então, toda vez que você quiser sair da negação, só você vai entrar no auto-engano e aí você começa, não, só mais uma vez, só hoje, amanhã eu paro, né? Vou parar de beber, ou então não vou parar de beber, vou usar só, vou parar de beber, vou usar só outra droga, a bebida que é o problema, ou ao contrário, e continuando na negação. Então, agora que você já sabe um pouco mais sobre o processo de negação, você pode buscar ajuda. E eu vou terminando o nosso vídeo de hoje. Então, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.